Por que que tanta gente que quer emagrecer pensa nisso todos os dias e a maioria das vezes não consegue começar ou não sabe como dar essa continuidade, não sabe o que fazer? Ou até mesmo começam, né? Fica 1, 2, 3 meses fazendo tudo certinho, mas depois acaba desistindo e não sabe nem o porquê. Então, neste vídeo eu vou trazer duas situações em por que isso geralmente acontece e como que você pode resolver. Eu sou a Patrícia Mendes e eu sou farmacêutica e também trabalho com emagrecimento. Então, neste canal você vai encontrar muita coisa sobre esse tema de emagrecimento, hábitos saudáveis, rotina, vida saudável e muito mais. E se você gosta desse tema, aproveite e se inscreva aqui no canal. Essa situação ela acontece por vários motivos. Muitas vezes começa com aquela motivação inicial, com aquele pico, aquela vontade, aquela esperança de ter aquela virada de chave, sabe? Aquela coisa assim de que agora vai. Um exemplo fácil para vocês se identificarem. Quantas vezes em começo de ano as pessoas buscam o processo de emagrecimento, aquela transformação, por ter aquele sentimento de ano novo, vida nova, então tudo que eu não fiz no ano passado eu vou começar a fazer nesse ano, então eu vou começar com muito foco. Então as pessoas geralmente elas começam nesse sentido, mas elas não conseguem dar continuidade ou até mesmo cai aquele pico e aí elas acabam se perdendo um pouco. Então esse é um cenário mais comum de quem busca uma transformação. E acredite, isso não acontece por falta de vontade. Então muitas vezes você deve ficar se culpando e pensando que você não tem vontade suficiente ou aquela temida frase, né, de falta vergonha na cara. Então não necessariamente. Isso geralmente acontece por duas situações. Ponto 1. A maior dificuldade não é a questão de informação. Porque vamos lá, quantas vezes, né, quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente já não pensa sobre a questão de fecha a boca e faz uma atividade física. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Para emagrecer é tão simples, é só você fechar a boca e fazer uma atividade física. Para de comer, para de comprar, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Então, geralmente, a teoria a gente sabe. A dificuldade não é a questão da teoria, mas sim a gente conseguir colocar isso em prática no dia a dia. E principalmente é a gente entender que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então a gente vai ter que abrir um pouquinho de mão daquela zona de conforto, vai ter mudanças, a gente vai precisar fazer coisas que a gente não gosta, né? Então quantas pessoas não gostam de fazer atividade física, mas vai precisar fazer uma atividade física? Quantas pessoas não gostam de ter uma rotina um pouco mais planejada, né? De deixar a Deus dará, né? As coisas acontecerem conforme o dia vai acontecendo. Então, muitas vezes, a gente vai ter que abrir mão dessas coisas e a gente não está preparado psicologicamente para isso. E não é só a questão do estar preparado. Tem vários sentimentos que se envolvem nisso. Então, é a incerteza. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? O medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, medo de se frustrar novamente. Então, aquela sensação de eu já fiz isso tantas vezes, eu já tentei tantas vezes esse caminho e eu vou quebrar a cara de novo, eu vou falhar de novo, não vou conseguir de novo. Então, é muitas incertezas, muito medo, receio, frustração. Tem muitos sentimentos envolvidos num processo de emagrecimento, além do simples fato de fechar a boca e fazer uma atividade física. E a nossa mente, ela é um negócio assim, ó, sensacional. Ao mesmo tempo que a nossa mente, ela é genial, ela também é responsável por algumas situações que a gente vai ter que ensinar ela de uma forma diferente. Porque pensa só, a gente é acostumado a fazer coisas que a gente gosta, né? Então nossa mente, ela gosta de conforto, de bem-estar, de estar confortável em várias situações. Então a gente se colocar em situações onde ela vai estar desconfortável, o nosso corpo, ao invés de ele querer que a gente faça, ele vai dar aquela retraída. A sensação que a gente tem é que a gente quer, mas ao mesmo tempo o nosso corpo não permite. E isso é normal, porque o nosso corpo ele sempre vai jogar a gente para aquela zona de conforto, onde ele se sente seguro. Lembra que eu acabei de falar que tem muitos casos de medo e insegurança? O medo e a insegurança já é um sinal de que você vai sair da zona de conforto. E aí a nossa mente, o nosso cérebro, de uma forma magnífica que ele trabalha, ele vai tentar te colocar de novo naquela casinha, naquela caixinha onde você está protegida, onde você está na situação favorável para ele, né? Então ele vai tentar te tirar de qualquer forma de uma zona de perigo.
Só que a gente precisa ensinar o nosso cérebro de que isso não é uma zona de perigo, que isso pode ser adaptável e pode se tornar também algo bom. Só que para isso a gente precisa ensiná-lo. Então a gente vai ter que ter um processo para que isso aconteça. Porque toda vez que a gente tentar sair dessa zona de conforto, esse medo, a insegurança, essa frustração vai tentar levar a gente de volta sempre para onde ele já conhece, que é a parte confortável. E cada vez que você tentar sair desse desconforto, você vai se sentir insatisfeita. Principalmente essa insatisfação acontece quando a gente está sozinha. Quando a gente pega, a gente vai vestir uma roupa que a gente sempre quis vestir ou que a gente já vestia antigamente, só que a gente já não se sente mais confortável. Quando a gente se olha no espelho e a gente não gosta daquilo que a gente vê. Então sempre vai gerando essa certa insatisfação e ao mesmo tempo gera aquele medo e a insegurança de fazer algo novo ou tentar novamente algo que você já viu que não deu certo. Então a gente tem aquela trava. E além desse ponto 1, tem o ponto 2, que é uma outra situação, que muitas vezes a gente não quer entrar no radicalismo, ou na verdade a gente acredita que para emagrecer tem que ser radical, tem que ser algo muito radical que a gente não vai conseguir dar continuidade. Então, vamos supor, quantas vezes também, né, outra situação em que a gente começa o processo de emagrecimento pensando que a gente tem que se privar de tudo, que tudo tem que se restringir. Vou dar um exemplo da minha vida, né? Vou dar um exemplo comigo. As pessoas que são do meu convívio sabem que geralmente eu tenho uma alimentação muito saudável, uma alimentação bem legal e tal, mas eu não me privo. Vai ter um final de semana, vai ter um aniversário e eu vou comer nesse aniversário. E muitas vezes eu chego nesse aniversário para comer um pedaço de bolo, para comer os docinhos, né? Enfim, para comer como uma pessoa normal, porque eu sou uma pessoa normal. Então eu chego para comer e aí as pessoas ali do meu convívio pegam, né, e falam assim: "Mas você pode comer isso? Você não tá fazendo dieta? Mas você vai comer isso mesmo? Achei que quem fazia dieta não podia comer, hein?" E é basicamente isso. As pessoas, quando pensam em emagrecimento, ou pensam naquela primeira situação, ou já pensam nessa segunda situação de que tem que ser totalmente radical, que você vai ter que excluir todo o açúcar, que você vai ter que excluir todo o carboidrato. Sabe aquela cervejinha que você gosta de tomar no final de semana? Não pode. Então, quem está no processo de emagrecimento não pode. Então, muita gente acaba levando esse radicalismo ao pé da letra. E aí, tem duas situações, né, dentro desse segundo ponto. Ou nem começa, porque sabe que não vai dar conta desse radicalismo, ou já começa pensando que eu não vou conseguir manter isso há muito tempo. Então começa, mas depois desiste e até acaba tendo reganho de peso novamente. Mas aí você deve estar pensando, mas então o que funciona? O que dá certo? Né? Então, se existem essas situações, o que eu posso fazer para que eu consiga ter um emagrecimento? Qual o ponto de partida? O que a gente tem que pensar é que, para começar, a última coisa que você vai fazer é ser radical. Então, o radicalismo não funciona, principalmente para quem está começando. Imagina só, você tem uma rotina onde você consome açúcar todos os dias. Todos os dias depois do almoço, ou na janta, ou em qualquer outra situação, vamos colocar assim. Você tem o costume de comer um docinho, você tem o costume de comer um chocolate, ou você tem o costume de tomar um refrigerante, que é muito comum também. E aí, de repente, você precisa tirar isso tudo da sua vida porque você pensa que você quer emagrecer e você só vai conseguir dessa forma. Desse jeito não vai dar certo, porque você vai gerar uma certa compulsão alimentar, porque você vai ficar um tempo sem consumir esses alimentos, mas vai chegar uma hora que vai bater uma vontade desesperadora e você vai comer muito mais do que você comia antes. Então, o radicalismo não funciona para a maioria das pessoas, principalmente para quem está começando. O que eu indico sempre? Comece devagar, você não precisa tirar tudo isso de uma vez. Comece aos poucos. Então, se eu como um doce todos os dias, vou reduzir para uma vez no dia, né? Se eu como 3 vezes no dia, vou comer uma vez no dia, vou tentar diminuir o açúcar. Se eu tomo refrigerante todos os dias, se eu tomo 2 litros de refrigerante, vou começar a trocar por um refrigerante zero, por exemplo. Então, aos poucos, a gente vai adaptando a nossa rotina para tornar ela cada vez mais saudável. Mesma situação para quem não faz nenhuma atividade física. Você não precisa começar a fazer uma atividade física 7 vezes na semana porque agora você quer emagrecer. Eu fiquei um ano inteiro sem treinar e agora eu decidi que esse ano eu vou começar
vou emagrecer de fato e vou fazer atividade física 7 vezes na semana. De tal dia a tal dia eu vou fazer musculação, depois eu vou fazer uma aula de funcional e nos finais de semana eu vou correr e a hora que vai ver está fazendo atividade física 7 vezes na semana. Não precisa ser desse jeito, porque também você não vai conseguir dar continuidade por muito tempo, porque você não tem uma vida de atleta. Geralmente quem treina 7 vezes na semana são pessoas que já são acostumadas ou são pessoas que são atletas. Se você está começando, coloca aí para você começar 3 vezes na semana, né? Então comece aos poucos, sempre pense em começar pequenininho e depois você vai aumentando a longo prazo. E o principal que muita gente esquece desse detalhe é a gente pensar também que a gente precisa incluir mais coisas do que excluir. Então, muitas vezes a gente precisa começar a incluir frutas, verduras, alimentos mais saudáveis, água. Água é algo tão simples ali da nossa rotina e as pessoas esquecem de tomar ou simplesmente não têm o costume. Então, são pequenas coisas que a gente vai acrescentando dia após dia, que vai tornando nossa rotina cada vez mais saudável e acredite que os resultados começam a aparecer. E quando você começa a entender esse processo, você vai começando a perceber que pequenas mudanças diárias vão deixando tudo muito mais fácil e tudo muito mais concreto de acontecer, né? Então os resultados eles vão começar a aparecer dia após dia, de acordo com todas as pequenas coisinhas que você vai fazendo diariamente. Então, comer melhor. Como que você começa a comer melhor? Escolhendo melhor os alimentos. Se tem uma opção de escolher uma fritura e um grelhado, deixe no grelhado. Ah, mas eu almoço fora todos os dias. Não tem problema você almoçar fora todos os dias, mas na hora de você escolher, comece a escolher alimentos um pouco mais nutritivos, comece a incluir algumas saladas e alguns vegetais, legumes que você gosta, comece a tomar mais água, né? Então se você toma X quantidade de água, comece a aumentar essa quantidade ao longo dos dias. Começa a fazer atividade física 3 vezes na semana se você não faz nenhuma atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo para ir para uma musculação, não tenho tempo para ir para uma academia. Comece pequeno, comece dando volta no seu quarteirão, comece andando, comece fazendo um treino HIIT dentro da sua casa, comece com aquilo que você pode, com aquilo que você tem ao seu alcance. Não pense que para você conseguir um emagrecimento, você vai ter que se desdobrar e fazer 1000 coisas que você consegue ver que outras pessoas estão fazendo. Porque muitas vezes não é a sua realidade, você precisa trazer para aquilo que você consegue fazer no dia após dia. Então comece pequeno, com uma alimentação saudável, com quantidade de água, atividade física 3 vezes na semana, comendo frutas, né? Então pense em incluir essas coisas, pense o quanto você gosta de comer um doce e o quanto uma fruta pode ser prazeroso também, mas lembrando que você vai ter a vontade de comer doce e não tem problema você comer um doce uma vez ou outra, contando que você tenha isso em mente de que você está fazendo é como se você estivesse adaptando o seu corpo novamente para um estilo diferente, porque você ensinou o seu corpo com esses hábitos, sem você perceber, você foi ensinando o seu corpo a ter os hábitos que ele tem hoje. Então a gente tem que aprender a fazer coisas novas, né? Coisas diferentes, como ter uma alimentação e uma rotina um pouco mais saudável, de pouquinho em pouquinho. E na hora que você começa a fazer essas pequenas mudanças, você já vai começar a ver pequenos resultados. Então você já vai começar a se sentir menos inchada, você já vai perceber que seu sono vai melhorar muito, você já vai perceber seu intestino melhorando. Quantas pessoas, né, nesse meu dia a dia como farmacêutica, quantas pessoas eu não atendo e eu converso que a principal queixa é aquela questão da barriga estufada por não conseguir ir no banheiro. Ai, Paty, eu vou no banheiro 1 ou 2 vezes na semana. Raramente, assim, ó, quando eu tô bem eu consigo ir 3 vezes na semana. E fica aquela sensação de estufamento, aquela barriga pesada, aquele mal-estar, aquela sensação de estar sempre cheia, sendo que não está. Acredite, pequenas mudanças que você vai fazendo, o seu intestino é uma das primeiras coisas que começa a melhorar. E o intestino melhorando, tudo melhora. A gente sempre brinca, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque tem muitos neurotransmissores que estão ali. Então, se ele está funcionando de uma forma legal, lá na frente você vai percebendo que você vai ficando mais satisfeita, você vai tendo uma noite de sono melhor, você vai ficando menos estressada, você tem menos vontade de comer doce e muito disso é porque o seu intestino está funcionando de uma forma melhor. E olha só que muitas vezes a gente até esquece desse pequeno detalhe. E o corpo, ele sempre responde com algumas mudanças.
né? Então, seja mudanças boas ou mudanças ruins, o nosso corpo ele vai respondendo com com todas essas situações que a gente vai trazendo de fora. E a nossa mente, ela é trabalhada também, além daquela parte do conforto que eu acabei mencionando para você, a nossa mente ela também trabalha muito com a questão de recompensa, né? Então, quando a gente começa um processo de emagrecimento, a gente paga o preço agora para colher uma recompensa lá na frente. Ao contrário de quando a gente come, por exemplo, alguma coisa que a gente gosta, aquela comida confortável, aquela comida de conforto, aquela comida que abraça, né? Por que a gente gosta tanto disso? O açúcar, os produtos químicos que vai nos alimentos processados, nos fast foods, enfim, eles têm ativos que vai fazer com que você sinta prazer de forma momentânea, né? De forma rápida. Então você consome esses alimentos e você tem uma recompensa de uma forma imediata. Então a nossa mente, ela trabalha muito com isso, com essa parte de recompensa. Então ela sempre vai tentar buscar algo que vai trazer uma recompensa de forma rápida. Então muitas vezes você acaba desistindo no processo porque ela demora para entender que o esforço que você está fazendo agora, você vai colher esses resultados lá na frente e não é de uma forma imediata. Então tem que tomar muito cuidado porque ela vai tentar te levar também para aquilo que vai trazer uma recompensa imediata. E qual recompensa imediata você consegue ir suprindo isso, né? Como que você consegue mostrar para o seu corpo que você está tendo uma recompensa imediata? Esses benefícios que vão surgindo. Então, uma melhora no intestino, você começar a sentir que está menos inchada, uma melhora no seu sono. Então, você tem que começar a enxergar os resultados aparecendo não necessariamente na balança, mas no seu dia a dia, na sua rotina, na sua qualidade de vida. Então, todos esses benefícios que vão surgindo são recompensas imediatas que muitas vezes a gente não olha e a gente não presta atenção, e aí o nosso corpo vai buscar a recompensa imediata na forma que ele já conhece, que é na parte alimentar, né, ou na parte do conforto, e aí a gente tem que voltar e mostrar que tem recompensas sim acontecendo diariamente, mas a gente não enxerga. A gente precisa começar a dar uma atenção melhor para esses benefícios que vão surgindo. E outra situação que eu quero trazer aqui para vocês que vai acontecer é que você vai errar. Acredite, você vai errar mais vezes do que você gostaria, e isso é normal no processo de emagrecimento. Não só no processo de emagrecimento, né, mas focando aqui nessa parte do emagrecimento, errar é normal. O problema é quando a gente acaba desistindo quando a gente está errando. A gente esquece, né, a gente quer focar tanto em fazer tudo tão certinho, tudo tão metódico, que a gente não abre portas para esses erros que possam surgir. E muitas vezes o erro, ele faz parte do processo. Ele tá ali diariamente, né? Acontecendo em pequenas escalas e principalmente nesse começo. O que é importante é você começar a identificar quando ele está acontecendo e como ele está acontecendo para você conseguir corrigir da próxima vez. Então, o erro, ele não é um motivo, ele não pode ser um motivo da sua desistência. Ele não pode estar atrelado à sua capacidade ou não de dar continuidade em algo. Você precisa perceber que o erro faz parte do processo e que não tem nenhum problema você uma vez ou outra comer alguma coisa, faltar de uma atividade física, não se sentir bem consigo mesmo. Principalmente nós mulheres que temos muitos problemas hormonais, a gente também tem que lembrar que não vai funcionar tudo bonitinho o tempo inteiro. No cenário ideal, tudo vai funcionar perfeitamente bem. Mas no cenário do dia a dia, se a gente tiver de TPM, se a gente tiver com alteração hormonal, as coisas vão dificultar muito. Então, assim, saiba que errar faz parte do processo. O que você precisa é ver o que você vai fazer a partir daquele erro, né? Então, vamos supor, hoje é uma segunda-feira, eu falei que ia começar tudo certinho e tal, tô mantendo minha alimentação bem saudável. Aconteceu uma situação no trabalho que eu fiquei extremamente estressada, eu fiquei muito mal emocionalmente e eu fui lá e comi metade de uma barra de chocolate. Aí vem aquele sentimento de culpa, de poxa, por que eu comi essa barra de chocolate? Hoje é segunda-feira ainda e tal. Então assim, esse sentimento vai vir, vai acontecer, mas o que você precisa pensar? Que a maioria das pessoas, na hora que vem esse sentimento, principalmente numa segunda-feira, já pensa assim, então já que eu já errei hoje, eu não vou fazer mais essa semana certo. Acha que eu vou amanhã treinar? Já joguei tudo pro alto, já não fiz o que eu queria fazer, já deu tudo errado, então eu vou abandonar e agora eu começo na segunda-feira da semana que vem. Aí mora um problema.
Agora, você saber que você errou e pensar, tudo bem, aconteceu, hoje foi uma situação assim e amanhã tudo volta ao normal. Amanhã eu vou fazer meu café da manhã normal, vou fazer minha atividade física e eu vou dar continuidade, mesmo que ontem eu tenha errado. Entender que o erro faz parte do processo. E aos poucos, conforme você for fazendo, você vai percebendo que esses erros eles vão começar a reduzir cada vez mais. Porque lembra que a gente está ensinando o nosso corpo com essa rotina nova. E ele está aprendendo aos poucos a se comportar de uma forma diferente. Então, no começo, os erros eles vão ser muito mais frequentes. Conforme a gente vai corrigindo e dando continuidade, eles vão diminuindo cada vez mais e aquilo que era algo extremamente novo vai se tornar algo totalmente comum na sua rotina. E esse erro vai começar a reduzir ou até mesmo nem existir mais. E aquele sentimento de culpa de que eu não consigo dar continuidade, eu não consigo fazer nada direito, ele vai diminuindo cada vez mais porque seus erros vão diminuir junto com você. Em resumo, emagrecer não precisa ser de uma forma radical, porque o radicalismo, a maioria das vezes, não funciona. Lembre-se que você não é atleta, que você está começando agora e que começar aos poucos é melhor do que tentar mudar tudo de uma forma muito drástica de uma vez. Pense que se você não faz nenhuma atividade física e você começar a praticar uma atividade física 3 vezes na semana é um ótimo início. Se você não está acostumada a comer frutas, a comer legumes, pense em incluir. Lembre-se que incluir é melhor do que excluir. Não significa que você não vai poder comer seu doce, que você não vai poder comer aquele fast food que você gosta ou tomar sua cervejinha. Pense mais em incluir os alimentos que não é da sua rotina e colocar algumas situações, alguns momentos do dia em que você pode se permitir comer alguma coisa ou outra. Não pense em fazer de forma radical. Tenha paciência em treinar a sua mente. Uma criança, ela não nasce falando, né? Ela tem um processo e a hora que ela começa a entender esse processo de comunicação, ela não começa a falar de uma forma imediata. Ela começa a falar de acordo com a gente, né, estimulando a fala dessa criança. A gente começa a ensinar essa criança a falar e não é de uma forma rápida. Então ela começa balbuciando, ela começa a demonstrar o que ela está querendo, até que ela começa a soltar pequenas palavras, depois ela começa a formar frases e depois ela começa a ter um diálogo um pouco mais certeiro. Dificilmente você vai começar a mudar o seu cérebro e vai ser uma coisa assim, ó, rápida. Eu fiz isso em uma semana e agora em uma semana ele já aprendeu o que tem que ser feito e eu nunca mais vou errar. Não, é um processo. Tenha paciência com o processo de ensinar a sua mente qual que é o processo a partir de agora, né? Que aos poucos você vai trazendo essas mudanças e vai trazendo mais, não vou nem dizer como conhecimento, mas como uma rotina de fato para aquilo que está acontecendo. Então você está ensinando o seu cérebro uma nova vida, né? Uma nova rotina, algo que ele não estava acostumado. Então você tem que ter paciência para que ele aprenda tudo isso. Mesma coisa, as crianças, elas vão começar a falar palavras erradas, né? Elas vão começar a falar umas coisas que não faz muito sentido. Mesma coisa quando a gente estiver ensinando o nosso cérebro. Muitas vezes vai acontecer situações que não era o que a gente estava planejando, que a gente vai errar, mas a gente está ensinando e logo ele vai aprender a fazer da forma certa, contando que a gente continue insistindo nesse aprendizado. E não se esqueça que o difícil não é emagrecer. O difícil é enfrentar essa briga diária com você mesmo. Então esses momentos, né, que a gente vai se perguntar, que a gente vai se questionar, que a gente vai desacreditar, que a gente vai querer desistir. Então a maior dificuldade, a maior briga é com a gente mesmo. Então essa briga interna é a mais difícil de a gente lidar. Então nunca se esqueça disso, que o processo de emagrecimento não é difícil. Difícil é a gente lidar com os nossos sentimentos e entender tudo o que está acontecendo e ter paciência nesse processo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, então aproveita para curtir e também encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Aproveite também para me seguir nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição, e também para você tirar dúvidas. Você pode deixar seu comentário mostrando, né, questionando qual a sua maior dúvida, que será um prazer poder te responder e te ajudar. Te vejo no próximo vídeo.